pessoal, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo, bem-vindos a mais um vídeo, fazer o pós-jogo, né, de América Mineiro 1, Goiás 0. O Goiás perde pro Lanterna do campeonato, né, e, né, perde a oportunidade de entrar, né, na zona dos 6 primeiros colocados. Bom, vamos lá, né, gente, antes de falar sobre o jogo, né, vamos deixar a situação seguinte, hoje não tem passação de pano, né, hoje, principalmente depois do que aconteceu lá em Minas, né, nós vamos ter que conversar muito sério, né, sobre o que aconteceu, né, nessa partida entre Goiás e América Mineiro. Então vamos lá, né, falando sobre o jogo, né, o Mozart, né, escalou praticamente o mesmo time, né, do jogo contra o Sport, né, na rodada passada, né, ele escalou um time com 4 meio-campistas, né, num esquema de 4-4-2, né, e ele foi a campo com o Thiago Rodrigues no gol, Rodrigo Soares na lateral direita, né, na zaga nós tivemos o Lucas Ribeiro e o Ramon Menezes, né, o Nicolas jogando de lateral, que não dá para entender. Os 4 meio-campistas, né, Felipe Machado, Juninho, né, Lourenço e Lucas Lima, né, na frente, Cadu com C e o Jean Carlos. E assim, e mesmo com essa escalação errada que o Mozart entrou, né, com o esquema errado, o Goiás conseguiu fazer um bom primeiro tempo, né, um primeiro tempo de volume, né, um primeiro tempo de imposição, né? O Goiás praticamente só o Goiás jogou, né? O América Mineiro mal levava perigo, né, no primeiro tempo. E era um Goiás assim que conseguia, teve umas 5 chances claríssimas de gol só no primeiro tempo, né? O primeiro chance nós tivemos com o Lourenço, né, que tem essa característica de chute fora da área, né, onde o goleiro Gustavo fez uma boa defesa, né? Nós tivemos também o Rodrigo Soares chutando uma bola no travessão, o Juninho perdendo um gol debaixo da trave, o Jean Carlos chutando cara a cara com o goleiro, né, perdendo cara a cara com o goleiro, né? E o Goiás, senhor do jogo, né, totalmente dominante, né, dominando o adversário, né? E era para ter terminado o primeiro tempo pelo menos com uns 3-0 fácil só no primeiro tempo, né? O Goiás já poderia ter resolvido esse jogo só no primeiro tempo. E o Goiás, né, conseguiu ainda ter um pênalti a seu favor, o Goiás ainda conseguiu ter um pênalti a seu favor, né, numa falta ensaiada no final do primeiro tempo, né, o Juninho acabou, eu acho que era, ou era o Juninho ou era o Jean Carlos, né, não tenho certeza, mas o jogador do América, o Dalbert, acabou dando um golpe de artes marciais, né, no jogador do Goiás, né, ele caiu na área, né, e o juiz não tinha dado nada, né. Aí o juiz parou o jogo, né, para orientação do VAR, e o juiz foi à cabine, né, foi revisar o lance no VAR. E ele viu, né, que foi pênalti, né, claramente foi pênalti, né, o jogador do América deu um golpe de artes marciais no jogador do Goiás, pênalti, né, que o juiz marcou, e quem foi para a cobrança foi o Lucas Lima, né, que assim, né, o que eu posso dizer, né, do Lucas Lima, né, que fazia uma ótima partida, o Lucas Lima era o melhor jogador do Goiás nesse primeiro tempo. E ele vai para a cobrança, ele bate no meio do gol. Né? O jogador experiente como o Lucas Lima, né? Jogador de qualidade técnica, bate no meio do gol. E o Gustavo defende, né? Esticando uma das pernas. Né? Perde a cobrança o Goiás, né? Que poderia ter ido com 1-0 para o intervalo. Né? Onde daí a situação muito mais tranquila para o Goiás, muito mais favorável. Né? Ele perde o pênalti. Né? E assim o Goiás vai para o intervalo com esse 0-0. E aí na volta pro segundo tempo, e aí nós temos que falar, né? O Goiás acabou caindo um pouco no segundo tempo, né? O Humberto Lousa, né, mexeu, né, no time do América. Ele botou o Mastriani, né, para tentar segurar mais essa bola no campo ofensivo, já que o América pouco conseguiu fazer, né? Não, né o América fazia uma marcação passiva, né? O América, né, não oferecia resistência ao Goiás no primeiro tempo. Ele botou o Mastriani para segurar a bola, né? No campo ofensivo do Goiás. E isso acabou dando certo nesse começo do segundo tempo. O América acabou conseguindo 2 lances claros, né, que a bola acabou indo para fora. E o Goiás perde uma chance claríssima, a melhor chance no Goiás no segundo tempo. Né, se não me engano, acho que foi o Nicolas, né, ele cruza a bola, né, na área, a bola acaba sobrando para o Juninho. E o Juninho está dentro da pequena área. O Juninho está dentro da pequena área, ele para a bola,
e ele chuta aonde? Na trave. Como tinha perdido um gol, né? O primeiro gol que ele perdeu foi dentro da pequena área também. Mas só que a bola acabou batendo na cabeça dele e acabou indo no travessão. E esse daí foi inacreditável, né? O gol que ele perdeu. Foi inacreditável o gol que ele perdeu. Inacreditável, né? Perder um gol desse, né? Dentro da pequena área, né? Não dá para entender. Isso mostra também o reflexo como esse ataque do Goiás é horroroso, né? Não dá para entender, né? Os jogadores do Goiás são serem tão ruins de finalização, gente, de fundamento. Você der fundamento, cara. Você tá dentro da pequena área, você não pode perder um gol desse. E aí, a gente tem aquela velha história do futebol, né? Quem não faz, leva. E aos 15 minutos do segundo tempo, o Goiás toma um gol de lateral, né? Uma cobrança de lateral, né? Se não me engano, acho que era o Mastriani, né? Ele deixa a bola pro Paulo Vitor, o Paulo Vitor fica cara a cara com o Thiago Rodrigues, faz 1 a 0, né? Faz 1 a 0, né? E merecido, tá? Meu, o América voltou melhor pro segundo tempo, né? Segurando mais a bola, né? Prendendo um pouco mais a bola no campo ofensivo. E depois que o Goiás perde esse mais um gol com o Juninho dentro da pequena área e resultando no gol da América, o Goiás morreu. O Goiás cai no segundo tempo. O Goiás morre fisicamente. O Goiás não conseguiu imprimir aquele volume que tinha no primeiro tempo, né? Aquele volume, né? O Goiás caiu no segundo tempo. Isso foi nítido. E o Mozart, hoje merece um capítulo especial pro Mozart. O Mozart demora para mexer, né? Ele demora demais para mexer, né? Ele tem uma leitura muito equivocada do jogo, né? Cara, como é que ele não vem pro intervalo com o time empatando em 0 a 0, né? Onde que ele tinha que pelo menos mudar no intervalo, pelo menos o setor de ataque, para manter esse volume pro Goiás ganhar o jogo. E ele demora demais para fazer, né? O Goiás tomou um gol aos 15 minutos, ele só foi mexer lá pros 20 e poucos minutos do segundo tempo. Aos 20 e poucos minutos, o Moza estava fazendo a sua primeira substituição. Ele começou a botar o Samu Ramon, né? No lugar do Lucas Lima, que eu não sei por que ele entrou no lugar do Lucas Lima, né? O Samu Ramon. Ele tinha que entrar no lugar do Cadu, que não fez absolutamente nada. Ele mais atrapalhou do que ajudou, né? Ele botou o Esli também, né? Já, assim, num jogo que estava praticamente resolvido para o América, né? O Goiás até tentou uma pressão, mas assim, praticamente não levou perigo algum, né? O Jean Carlos não jogou nada, né? As substituições que o Moza tentou não surtiram efeito, né? O Brian, que eu acho que para mim é uma solução melhor, né? Na ponta direita, o Brian é um jogador mais agudo, eu acho que ele entrou até que razoável, né? Ele entrou razoavelmente bem, mas mesmo assim, né? As substituições não surtiram efeito algum, né? Deixaram o time pior, um time mais bagunçado, né? E assim, acabou que o Goiás acaba perdendo esse jogo, né, de forma vergonhosa e vexatória, e não dá pra gente tem dois responsáveis, né, que teve culpa, né? Um pelo momento do clube, né, que é a questão da diretoria do Goiás, né, que não consegue pagar salário, tá tendo uma dificuldade muito grande de quitar essa situação. O Michel já tinha dado uma entrevista no jogo passado contra o Sport, onde que a primeira coisa a se fazer é organizar a casa, depois pensar em reforços. Isso eu até concordo, mas não se pode demorar, né, Michel? Hoje ficou escancarado como esse ataque do Goiás é medíocre, né? Como esse time é medíocre, como esse time é sem vergonha, né? Como o ataque do Goiás consegue ser tão patético que é, né? Esse Cadu com C, ele não tem totais condições de jogar com a camisa do Goiás, cara. E hoje se provou mais uma vez, né? Não dá pra entender esse cara jogar com a camisa do Goiás. Ele, pra mim, ele é um atraso pro Goiás, ele é um atraso. Ele mais atrapalha do que ajuda. Né? E o que é o Nicolas, então? O que é o Nicolas? Né? Fez mais uma partida ruim, mais uma partida desastrosa, mais uma vez. O lado do esquerdo do Goiás estava morto no jogo, morto, cara. Porque o Nicolas ele não tem qualidade, né, para subir a linha de fundo. O Nicolas é um jogador que não tem efetividade, né, no campo ofensivo. O Djalma, né, na chance que recebeu, é muito melhor que ele, cara. Dá mais qualidade, dá mais dinâmica, sabe? Dá mais efetividade. O Djalma ele sabe fazer gol, ele sabe dar assistência. Coisa que o Nicolas não consegue, cara. Ele é incapaz de fazer. Né? Então, assim, o Mozart, pra mim, nesse jogo, especificamente de hoje, ele errou feio. Errou, escalou mal.
né? Pra que botar 4 meio-campistas, né, cara? Contra o América, cara, um lanterna do campeonato, meu. Né? O Goiás precisando ganhar o jogo, né? Como é que você me bota 4 meio-campistas, começa com 4 meio-campistas e quando vai fazer as trocas, ele não muda o esquema. Ele deixou um time praticamente no 4-2-4, praticamente, né? No 4-2-4. Né? Não dá para entender, né? Um time bagunçado, né? Um time bagunçado que o Mozart mexeu, né? Foi uma bagunça. E hoje ele tem que ser cobrado, né? E principalmente pela entrevista que ele deu, que foi um horror a entrevista coletiva após o jogo do Mozart. Onde que ele falou que o Goiás fez sua melhor partida sob o comando dele. Eu até posso concordar com o primeiro tempo, mas perdeu, né, Mozart? Você não pode dizer que o Goiás fez seu melhor jogo sob seu comando. E também você não pode dizer, Mozart, que você sai orgulhoso, né, que os jogadores, né, do Goiás fizeram tudo que foi treinado, não fizeram. Tanto que eles não fizeram o mais importante, né, que é fazer gol. Onde que o Goiás não teve competência, né, e qualidade para botar a bola para dentro. Não teve. Jogadores perdendo gols inacreditáveis. Isso é inadmissível. Então, senhor moço, você tem que ser cobrado. Você não é o principal responsável pelo que o clube está passando. Né? Muito também pelo Goiás ter um banco escasso, é um banco curto. Né? O Goiás mal tem um lateral direito também. Né? O Goiás que emprestou o Caio para o Grêmio. E eu estou me perguntando, será que esse negócio foi bom? Né? Ter emprestado o Caio para o Grêmio? Será que foi bom ter emprestado o Caio? Né? Sabendo que a gente só tem o Rodrigo Soares? E se o Rodrigo Soares se machucar? Nós vamos botar o Djalma improvisado, cara? Nós vamos fazer isso mesmo? Botar o Djalma improvisado? Porque eu não entendi o treinador botar ele improvisado no lugar do Rodrigo Soares, já que o lugar dele é na esquerda, né? Onde as coisas boas que o Goiás, a teoria, tem é pelo lado esquerdo, né? Com o Djalma. E outra, e pra que mudar o esquema, meu amigo? Pra que mudar o esquema? O Goiás só sabe jogar no 4-3-3. Né? E pra que mudar? Você poderia muito bem ter começado com o Brian na ponta direita, que é um jogador mais agudo, e o Wesley na esquerda. Por que você não fez isso? Será que você se convenceu, Mozart, que né, se você precisava de uma prova, né, ela aconteceu, né? O Goiás perdeu por ter jogadores a menos, né? Um ataque inoperante que não faz gol, né? Como é no caso do Jean Carlos e do Cadu, né? No meio de campo com o Juninho que não dá, não tem condições, e no lateral esquerdo que é o Nicolas que não dá, não tem condições dele ser titular do Goiás. Ele mostrou mais uma vez que não tem condições, né? Fez mais uma partida desastrosa. Então, se você precisava de uma prova de vida, né, de uma prova, Mozart, que algum jogador não tem condição, tá aí. Bota o Djalma de titular contra o Londrina, bota o Anselmo Ramon, bota o Brian e bom que vamos ter a volta do Cadu Souza, né, que não pôde jogar, que ele cumpriu suspensão. Então, Mozart, a derrota do Goiás hoje, ela passa não só pelos jogadores, mas também pela sua comanda. O senhor foi muito mal, Mozart. O senhor merece ser cobrado e criticado também pelas suas escolhas dentro de campo, né? Não dá para compreender as escolhas que você tem, né? Escalar 4 volantes e, e também insistir com um ataque que não faz gol, né? Um ataque que não perante com o Cadu e o Jean Carlos. O Jean Carlos, desde o Campeonato Goiano, ele não joga nada. Né? Desde o Campeonato Goiano, ele não joga nada. E o Cadu é a mesma coisa, né? A gente sempre falava do Cadu com no primeiro semestre, esforçado e tal, mas é limitado. Ele é limitado. Então nós precisamos contratar três titulares para o ataque. Né? 3 atacantes para o ataque. Porque o Cadu Souza, por mais que esteja vivendo uma fase de artilheiro, ele não é o salvador da pátria para o Goiás. Né? Vamos falar a verdade aqui, né? Não vamos mentir para o torcedor. Né? O Cadu Souza não é o salvador da pátria. Né? Então, o Goiás precisa urgentemente, primeiro, estancar esses problemas de atrasamento de salário, né? Que é um time que está sendo alvo de chacota, né? O Goiás é chacota, né? Por não conseguir deixar a questão dos salários em dia, né? O Goiás não consegue fazer isso. É inacreditável um negócio desse. Né? Um clube não conseguir pagar o salário de todos em dia. Né? Então, a derrota vai na conta do Mozart, né? Que escalou mal e mexeu mal, e na diretoria do Goiás, né? Que tem uma dificuldade imensa de pagar salário. E que acerte dessa vez, né, o Michel Alves. Que acerte, né, nas questões de reposição. Mas precisa urgentemente de um lateral esquerdo e 3 atacantes. Três, umas 3 ou 4 contratações para agora, para ontem. E que essa derrota também nos deixa assim, nos afasta da possibilidade de acesso, né? Isso só vai nos fazer acreditar nesse momento se o Goiás fazer umas 5 ou 6 contratações.
Porque só assim para o Goiás ter forças para brigar pelo acesso. E a pergunta que fica é: será que o objetivo agora vai ser somente a permanência ou o Goiás vai garantir que nos próximos jogos o Goiás vai ter uma postura diferente e que vai conseguir entrar nesse G6? Eu, eu quero ter uma garantia, né? Que agora a gente tem 2 jogos, temos o jogo contra o Londrina em casa, Criciúma fora e Juventude em casa. São jogos dificílimos, né? O Londrina, que mais uma vez está brigando para não cair, e Criciúma e Juventude que estão brigando pelo acesso. Então, nós temos que ganhar esses 2 jogos, tá, gente? Não temos que negociar pontos. Mesmo que seja um jogo complicadíssimo contra o Criciúma na casa deles e contra o Juventude, nós temos que ganhar esses jogos. Não podemos mais desperdiçar pontos, né? Nós precisamos voltar a vencer dentro de casa e ter um melhor rendimento fora de casa, tá, gente? Então, esse aí, né? Mais uma derrota e que acorde, né, diretoria? Agora, acorde, Mozart. Faça escolhas melhores a partir de agora. Você vai ter 2 semanas para isso, né? Para treinar esse time, para corrigir, para ter melhores opções, tá? Esse é meu desabafo, gente. Essa é a análise pós-jogo. Tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, siga a gente no Instagram, @comunidade do campo. E diga aí nos comentários aí sobre essa fase complicada do Goiás, né? Uma fase terrível, tá? Valeu, gente. Fui.